Amados, eu sou a pastora Ellen, o meu canal no YouTube se chama A Luz da Palavra e esse é um propósito que Deus lançou em minha vida. Se você já é do canal, você já sabe um pouco da minha história. Se você ainda não é, eu quero resumir rapidamente para você. Como Deus tem propósito em nossa vida. E que esse vídeo possa chegar até a pessoa que, no meu coração, eu quero que ela ouça, veja esse vídeo. Para que, caso haja alguma culpa ainda, que ela caia por terra. É assim, estranho como Deus faz as coisas. E às vezes nós demoramos em entender o processo. Hoje eu tenho entendido o processo. Hoje eu tenho compreendido o processo e aos 4 meses de vida, a minha avó materna me trouxe aqui para essa cidade que eu amo, como se eu tivesse nascido aqui. Eu nasci em São Domingos do Prata e fui criada aqui em Raul Soares e quero ficar aqui até o dia que o Senhor queira me recolher. Então, amados, eu cresci ouvindo um argumento, a história de uma parte só. Deixa eu mostrar um objeto para vocês que eu acho que representa muito a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Isso aqui, ó, uma ampulheta. É um instrumento que media o tempo. Então, amados, aos 4 meses, eu vim parar aqui em Raul Soares. E eu cresci numa vida assim meia tumultuosa, numa família muito grande, de uma mulher muito guerreira, que lavou muita roupa para fora para criar ali os seus 10 filhos vivos, netos, criou bisnetos, abriu a porta da sua casa para ajudar tanta gente, ó, e a vida vai passando. E enquanto a vida foi passando, quando eu tinha ali por volta de 3 anos, meu pai foi assassinado no Rio de Janeiro, provavelmente por supostos amigos, não temos certeza. E então eu tenho do meu pai uma carta que ele escreveu para minha avó, que eu chamo de mãe, perguntando como eu estava, como todo mundo estava, e a vida continuou passando. E eu guardava dentro de mim um ódio muito grande, sentimentos de amargura. Tem ainda uma foto do meu pai, essa foto está guardada em algum lugar, ou comigo ou com a Nina aqui. E quando eu era criança, eu me lembro pouquíssimas coisas da minha infância, até da minha juventude. Eu tenho assim um certo bloqueio de memória que as memórias passadas vão se apagando. E aí eu me lembro que eu olhava muito para a foto do meu pai, às vezes, que ela ficava numa sala da casa da minha mãe, né, minha avó. E eu falava, pai, por que o senhor me deixou? Eu pedia, pai, aparece para mim, conversa comigo. E aí, amados, o tempo continuou passando. Eu cresci, fui uma adolescente rebelde. Deus me livre. Jesus, tem até dó da minha mãe, né, da minha vovó que me criou, que minha mãe. Fui adolescente rebelde, afrontava minhas tias, meu tio, meus primos, de tanta coisa ruim que eu carregava dentro de mim, tanta amargura, e a vida continuou passando. Eu fui mãe solteira e é a melhor coisa que me aconteceu na vida, não pelo fato de ter sido mãe solteira, mas porque quando aquela vida começou a ser gerada dentro de mim,
Deus estava gerando a minha vida de novo, zerando todo o tempo que estava para trás, os 16 anos que eu já tinha vivido até ali, só na amargura, no sofrimento, nos questionamentos. E o Senhor, então, através daquela vida, da única vida que foi gerada dentro do meu ventre, a minha filha que eu amo tanto, através dela Deus começou a transformar a minha vida. Então, amados, não critica, não julgue, não questione, mas por que fulano engravidou, é solteira, é isso, é aquilo? Amados, uma certeza eu tenho, e a ciência também tem, que nenhuma criança é gerada dentro de um ventre materno sem que o Senhor permita, sem que o Senhor a coloque ali dentro. Até nas inseminações, nos procedimentos médicos, existe ali uma grande margem, uma grande possibilidade daquela fertilização não dar certo. Porque Deus tem que permitir que aquela vida brote dentro daquele ventre. Então, ao processo de gerar uma vida, Deus foi zerando a minha vida, como está zerando aqui a ampulheta, zerando aquele tempo, e começou a trazer algo novo na minha vida. E quando Deus começou a trazer algo novo, o momento que eu me encontrei com Cristo, foi o momento que tudo do passado ficou para trás. Então começou-se um novo tempo na minha vida. Um tempo em que eu comecei a conhecer a Cristo e ser cristã, porque ser cristã é crer em Cristo Jesus. E aí, queridos, Deus foi tirando a dor, Deus foi tirando o ódio, Deus foi tirando o sentimento de rejeição, Deus foi me curando. E eu pensei que estava curada e liberta de todas essas coisas, que tinha superado tudo. E desde os meus 19 anos, fui mãe aos 17. Quando Nina estava com 2 aninhos, meus 19 anos, eu comecei a caminhar com Cristo. E Cristo começou então a me curar. E a Nina sempre foi ali um anjo de Deus na minha vida. Para eu não desistir, eu falei, eu quero ser a melhor mãe. E eu abandonei tudo do mundo de uma vez só para cuidar da minha filha. E não era ela que dependia de mim, era eu quem dependia dela. E aí, conhecendo a Cristo, eu fui passando a aprender a depender de Cristo. Isso tudo, amados, para te falar que a vida vai continuar passando e que você vai poder recomeçar a qualquer momento, tá? Não importa, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se precisar recomeçar, recomece quantas vezes forem necessárias, enquanto houver tempo para recomeçar. E aí fui aprendendo com o Senhor. Hoje estou aqui, há cerca de 8 anos atrás, eu fui ungida, consagrada pastora. Não estava preparada para ser uma pastora, porque eu nunca almejei ser uma pastora. E eu tive que aprender aos trancos e barrancos. E eu achava que estava já curada, liberta de tudo aquilo do passado. E Deus deixou então que eu ficasse acamada, que eu ficasse ali na minha casa com meu esposo, minha filha, que ainda não estava casada, que eu vivesse esse período de depressão, esse período de dificuldade. Foi um momento em que eu mais me aproximei de Deus, foi nesses 7 anos, agora já tem 7 anos, dos 7 anos para trás, 7 anos, né?
dos meus 36 anos para cá, hoje eu tô com 43, foi o período da minha vida em que eu tenho aprendido mais do Senhor. Nesse período de aflição, de tormento da minha alma, Deus me permitiu viver o luto do meu pai, que eu achei que já tinha superado. E eu tinha crises terríveis de ansiedade, de pânico, em que, queridos, eu nem me lembro das coisas que aconteciam durante essas crises. Eu me lembro que um dia eu tive uma crise tão forte, que eu gritava e eu mostrava assim para o céu, aqui dentro da minha casa, e meu marido, minha filha, meu genro, sem saber o que fazer comigo, queridos. E eu ali gritando, pai, 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 pai. Não era Deus que eu estava gritando, eu estava gritando pelo meu pai que eu tinha perdido, que eu não cheguei a conviver nada praticamente com ele. E hoje essas lágrimas não são de dor pelo meu pai, porque eu venci o luto. Então se permita viver o luto, você precisa viver o luto para passar para a próxima fase, senão você não consegue passar. Vai ficar ali sempre te puxando. É uma corda elástica que não te deixa prosseguir, porque uma corda elástica tem muita força e ela vai te puxar. E você não vai dar o próximo passo. E uma dessas piores crises foi essa que eu gritava, pai, pai, pai. Eu não aguento mais, Deus, eu quero ir para o céu, Senhor Deus. Senhor, me tire desse sofrimento. Tamanha era a dor da depressão na minha vida, queridos. Por tentar agradar a todos, por tentar ser alguém que não era, por tentar ser alguém que as pessoas queriam e querem ainda que eu seja. Houve dias em que as vozes gritavam na minha cabeça, pula da janela, acaba com isso tudo. Eu moro no 2º andar, mas a igreja é muito alta. Então, não sei quantos metros deve ter da igreja até aqui, provavelmente uns 8 metros até a minha janela, nessa faixa aí, de 8 a 9 metros. E as vozes gritavam na minha mente, me atormentando, pula da janela para você. O único jeito de acabar com esse sofrimento, porque aí acaba o sofrimento seu, acaba o sofrimento do marido, da filha, de todo mundo que está ali. E muita gente não sabia do que eu estava vivendo, sabe por quê? Porque estavam distantes de mim. Toda a vida as pessoas pensaram que eu sou uma pessoa muito forte. Eu sou forte, sim, eu declaro que eu tenho força no poder do nome de Jesus. Mas até os fortes precisam de ajuda. Até os fortes precisam de colo, porque os fortes também choram. Os fortes também têm sentimento. E eu era aquela pessoa assim que estava ali para todo mundo. Vamos fazer isso? Ah, a Ellen organiza. Leva em tal lugar. A Ellen leva. Faz isso. A Ellen faz. E eu não falava não para ninguém. Eu sempre dizia sim. E mesmo assim eu não agradava a todo mundo. Porque eu tenho um gênio forte. Eu tenho personalidade. Mas mesmo assim eu falava sim para todo mundo. Ainda que me sacrificasse. E queridos, durante essas crises de depressão, esse sofrimento grande, um câncer, tudo junto. E até pouco tempo, pessoas muito próximas a mim. Mas eu não sabia que você teve um câncer. É claro, você nunca esteve perto de mim. Você esteve distante. De repente pensando, a Ellen se afastou de nós. A Ellen agora virou uma pastora, então pastor é tudo rico. Pastor abre igreja para ganhar dinheiro. Né? A concepção de muitas pessoas, infelizmente, é essa. E então, muitas pessoas se afastaram. E pouquíssimas ficaram perto de mim.
E vai ser assim, querido. Vai ser assim, sabe por quê? Porque a glória não tem que ser para amigo, para parente. A glória tem que ser para Deus. E hoje, amados, hoje eu vejo como é preciso ter compaixão pelas pessoas, porque até mesmo no princípio da minha conversão eu não sabia o que é ter compaixão, o que é sentir a dor do próximo, se colocar no lugar do próximo. Hoje eu aprendi a me colocar no lugar do próximo, no lugar dos médicos que estão ali cansados, estão cuidando de mim. No lugar dos enfermeiros, dos agentes de saúde, de todo mundo. Por quê? São os lugares que eu mais tenho frequentado. Se for contar quanto raio-x, quanto exame eu tenho feito nesse último mês, eu nem sei mais quando. Então, o meu espinho na carne é a saúde. E eu não questiono Deus, não questiono hora nenhuma. Mas eu fico tão triste, queridos, quando eu fico sabendo que uma pessoa se matou por causa de depressão. Sabe por que eu fico triste? Eu não fico triste pensando, meu Deus, aquela alma se perdeu. Eu não posso falar isso. Você não pode falar isso. Porque quem decide quem será salvo ou não é Deus. Só quem sofre uma depressão consegue compreender a dor de um outro depressivo. Só quem passa por crises de ansiedade generalizada consegue entender que não é chilique, que não é piti, que não é frescura, que não é que a pessoa está querendo chamar atenção. Não, queridos. A depressão, ela pode vir como veio para mim, me lançou na cama, no sofrimento, no desespero, no tormento. E ela pode vir também como a depressão sorridente. Eu fiz até um feed pequenininho falando, não, fiz um post no Facebook. A depressão sorridente é aquela depressão em que todo mundo acha que a pessoa está bem. Eu acho que durante muitos anos eu vivi essa depressão sorridente. Soube esconder muito bem ela. Porque nem eu mesmo me dava conta que tinha a depressão. Até você entender que você está depressivo e aceitar que você precisa de ajuda, porque, amados, não é fácil. Não é fácil só por causa de tratamento, não. Sabe por que não é fácil aceitar que você é depressivo? A primeira coisa que você vai pensar, vão me julgar, vão me criticar, não me compreenderão, vão dizer que eu não tenho fé, vão dizer que eu não creio em Deus, vão me questionar, vão falar pelas minhas costas, mas ela não é uma pastora? Mas ele não crê em Deus? Mais isso, mais aquilo? E você? Você não pode fazer questionamentos, porque você não está no corpo daquela pessoa, na mente daquela pessoa. Então, a depressão sorridente, ela não deixa transparecer para os outros aquilo que o outro está sofrendo. E muitos anos, meu Deus, há quantos anos eu tomo remédio para ansiedade? Desde uns 25 anos, talvez. E chegou uma hora que transbordou, que parecia que o meu tempo tinha acabado. E tudo que eu queria que isso fosse verdade, que o meu tempo de fato tivesse acabado, que Deus me levasse de alguma maneira para o céu, que Deus me recolhesse, porque a dor era insuportável, a dor na alma. E se sua mente está doente, todo o seu corpo adoece, as pessoas que estão com você adoecem. Meu marido não me deixava sozinha porque eu tinha crise de pânico e ele tinha medo de chegar e me encontrar pendurada. Eu cheguei a tentar, sim, a me enforcar. Minha filha e meu marido chegaram naquele momento desesperados. Eu não conseguia pensar neles. A depressão deixa a gente egoísta porque a gente não consegue raciocinar.
A gente não consegue pensar nem em nós mesmos, muito menos naqueles que estão em nossa volta. Então, se você perdeu alguém por causa da depressão, não pense que aquela pessoa foi egoísta. Ela não tinha condições de pensar em você, em aqueles que estavam ao redor dela. Porque a pessoa que está cometida pela depressão, ela não consegue ter domínio da sua mente. A mente sabota a gente o tempo todo, a mente tortura a gente o tempo todo. Teve um dia que a voz falou para mim assim, eu deitada na minha cama, porque era assim, ou deitada na cama, ou deitada no sofá, na cama, no sofá, na cama, no sofá. Não queria pegar celular, não queria ver televisão, era só choro, só sofrimento, só dor, só mal-estar, vontade de vomitar, dor de barriga, todos os sintomas que a depressão e a ansiedade trazem juntos. E um dia a voz soprou na minha mente, mata seu marido e se mate. Amados, Deus revelou isso pro meu esposo. Eu não falei para ninguém, porque a minha filha, eu queria poupá-la. Mas durante esses 6 anos que eu pensei que estava poupando-a do meu sofrimento, eu deixei ela viver sozinha. Eu não pude ser mãe para ela nesses 6 anos. Quanta coisa eu deixei de me entregar a ela durante nesses 6 anos. Ela teve que se virar praticamente sozinha no tempo da faculdade, num período difícil. No período ali que ela estava se preparando para casar, tudo por quê? Porque eu estava doente, eu não tinha força para nada. Eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Minha filha está precisando de mim. Minha filha, será que ela tem dinheiro para comer alguma coisa na faculdade? Eu não pensava, queridos, não conseguia pensar nada disso direito. Mas Deus sempre cuidou dela. Deus nunca deixou ela desamparada. Deus colocou verdadeiros amigos, que no dia que ela não tinha o que comer, ela, a Stephanie, ela às vezes dividiam ali um salgado, um espetinho de churrasco minúsculo. E Deus nunca deixou faltar nada para ela. Imagina alguém sair de casa às 5 horas da tarde, chegar em casa meia-noite sem comer. Tem muitos jovens vivendo isso. E às vezes você pensa assim, que frescura desse menino, não quer estudar. Que frescura desse menino, tá querendo luxo, tá querendo comer coisa boa. Mesmo que alguém jante 5 horas da tarde, queridos, 10 horas da noite ela já vai estar morrendo de fome. E Deus preparou pessoas para cuidar da minha filha nesses anos que ela fez a faculdade. Ela não trancou a faculdade, pagou a faculdade à vista, não foi fiéis, foi com a pensão dela, foi com o trabalho enquanto eu aguentei trabalhar, foi com as coisinhas que ela vendia, porque ela é uma guerreira. E Deus preparou ali pessoas para estar do lado dela, para ajudar a comprar um lanche na hora do intervalo da faculdade. Deus deu força ao meu esposo para cuidar de mim. E queridos, todos os dias eu vinha para essa igreja, eu sentava na frente, tinha dia que eu não queria vir, tinha dia que eu não tinha força para vir. O meu espírito, meu corpo não queria, porque meu corpo estava totalmente debilitado. Mas o meu espírito clamava, porque o meu espírito nunca deixou de estar conectado com Deus, mesmo com todo pensamento ruim, mesmo com toda luta. Ele nunca deixou. Então, amados, eu estou dando esse testemunho meu para você que ainda não viu. E eu entendi que tem pessoas, eu não vou julgar também aqueles que não viram, que não perceberam o meu sofrimento. Porque muitas vezes eu também não percebi o sofrimento deles. Porque a gente é assim, a gente sabe que a pessoa está numa situação. A gente fala assim, olha fulano, se você precisar, você me liga. Quantas vezes eu fiz isso? E hoje, neste tempo atual, eu caí um tombo muito bobo. Tive uma fratura um pouco grave aqui, né? Aqui assim, ó. Bem no finzinho aqui do rádio.
Tô com 8 parafusos e uma placa. Vou ter que ficar inicialmente 60 dias com meio gesso, né? Fiz cirurgia. E aí, nesse período agora, muitas pessoas me ligaram: pastora, se precisar de ajuda, família, precisar de ajuda, me chama. Mas a gente não chama, gente. A gente não chama. E aí, eu prestei atenção quantas vezes eu fiz isso. A pessoa, eu sabia que ela estava precisando. E eu estava esperando a pessoa falar assim: Ellen, eu preciso. Agora, eu vivi isso. Porque muitos me ligaram, me mandaram mensagem: Ellen, se você precisar, me chama. Mas a gente não chama. Porque a gente sabe que a pessoa também está ocupada, que a pessoa tem a vida dela para seguir. Então, não é por causa do orgulho, é porque você não quer incomodar, você não quer que aquela pessoa que já trabalhou o dia todo venha limpar a sua casa, lavar seu banheiro, arrumar a sua cozinha, faxinar a sua cozinha. Então, a gente é desse jeito. Eu não sei se isso é orgulho, não sei se... Eu não sei o que é. Talvez eu vou aprender ainda o que é. Mas, queridos, então, em momento nenhum, também dessa fratura, porque eu caí dentro da igreja, eu fiz um voto com o Senhor, porque eu sou afastada por causa da depressão, eu não consigo sair de dentro da minha casa para trabalhar de jeito nenhum. Eu trabalhava decorando lá e eu tinha crises de pânico quando ficava sozinha. Eu tinha que ligar: Denise, Jefferson, alguém, vocês estão chegando? Vem ficar comigo aqui. Eu tinha crises de pânico terrível, eu não queria ficar sozinha, porque eu estava com depressão e fazendo tratamento do câncer no colo do útero. E aí eu fui muito honesta com a Denise. Na época, nem eu, nem ela, nem meu marido, ninguém pensou que era tanto sofrimento, problema um atrás do outro. Nem pensamos na possibilidade de afastar do serviço. Eu falei: eu não posso agir assim com a Denise, porque a Denise não é a patroa, a Denise é uma amiga, é uma mãe. E ela também foi ali o sustento, meu apoio também para poder estudar minha filha. Eu falei: Denise, não tem condição de trabalhar. Porque, queridos, eu não gosto de fazer nada mal feito. E se eu estava ali recebendo para trabalhar, eu tinha que dar um retorno para a Denise como funcionária. Eu sou a pastora dela, mas dentro da loja eu era funcionária dela. Então, cada coisa no seu lugar. Eu falei: Denise, muito obrigada por essa oportunidade, por esse tempo que nós passamos juntas, dentro do trabalho, né, amiga? Porque nós ainda temos um relacionamento de amizade, de igreja. E ela, Darlene, ali também junto comigo. Eu falei: eu não consigo mais trabalhar, porque eu não posso, não aguento ficar sozinha. Eu já não queria conversar com as pessoas. E eu era uma boa funcionária no sentido de vendas. Eu conseguia ter uma boa venda. Então, não era justo eu estar ali dentro da loja, recebendo e não dando o retorno que a loja precisava ter. E nem passou pela nossa cabeça hora nenhuma de entrar, né, de me afastar pelo INSS. Eu pedi demissão. Tentei começar a vender as coisas em casa, na garagem da minha casa, mas eu não conseguia sair de casa. Não conseguia. Até hoje ainda tenho fobia social, raramente saio da minha casa. Vou na casa da minha mãe, raramente vou ao mercado. Quando eu tenho que fazer uma feira, eu faço a feira para 1 mês, 2 meses de uma vez, para eu não precisar ficar indo. E quantas vezes eu entrei no mercado, entrava e saía, porque chegava lá, aquele tumulto, fugia da minha mente o que eu tinha que comprar, voltava com as mãos vazias. E passando, e a vida passando. E meu marido suportando tudo ao meu lado. Minha filha, depois chegou meu genro, meus verdadeiros amigos, as pessoas, né, os parentes que realmente
acredita que depressão não é frescura, que depressão não é falta de fé, que depressão não é capeta. Essas pessoas que se acham muito superiores, muito santas, fortíssimas, né? Então, que elas nunca passem por isso, porque é muito triste. Para terminar, amados, este testemunho que está ficando um pouco longo, foram muitas vezes, já tentei pular do carro com o carro em movimento e o Jefferson desesperado. O Jefferson me colocava no carro, a gente às vezes nem tinha carro, ele pegava carro emprestado com o irmão dele, com quem fosse, com meu genro. Louvo a Deus por todas essas pessoas que estiveram no meu caminho em todo o tempo, até hoje. Nós ainda estamos sem carro, meu carro está lá no céu, Deus já preparou, na hora certa Ele vai trazer, que a gente precisa para poder fazer a obra do Senhor. E aí, queridos, nesse fim de semana, eu fiquei sabendo da morte de um jovem, eu não conheço. Um jovem que se jogou da sua casa e morreu. E o relato, né, das pessoas que chegaram até mim, que conheci esse jovem, era que é um rapaz muito inteligente, muito esforçado, trabalhador, que era bem sucedido naquilo que ele fazia, que foi passado para trás de alguma maneira e não sei quais coisas foram acometendo aquele rapaz jovem que o deixou tão desesperado. E, amados, eu quero deixar um alerta para vocês. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, para evitar uma morte, uma tragédia. A gente quebra a cara, tem hora, porque as brigam e voltam. Mas tá bom, não matou o outro, não bateu, não agrediu. Não tem importância, você quebrou sua cara, você foi lá, se intrometeu, mas eles voltaram, que bom. Ninguém matou, ninguém tá ferido. Então, meta a colher sim. Chama a polícia se precisar, chame ajuda. Queridos, doeu tanto no meu coração quando eu fiquei sabendo da morte desse jovem que eu nem sei se eu já vi ele na minha vida aqui nessa cidade. Saber que aquele rapaz, noites anteriores a ele se jogar pela janela, ele gritava: Deus, me ajuda! Deus, faz alguma coisa por mim! Porque muitas vezes eu fiz isso. Eu me coloco no lugar daquele jovem, porque eu também quis fazer isso muitas vezes, mas eu tive uma rede de apoio. Eu tive apoio. E sabe o que me dói? É não ter tido conhecido aquele jovem, como tantos outros que também estão na mesma situação. O que me dói é ter um pouco de conhecimento de Deus, um pouco de intimidade que eu tenho com Cristo, não ter podido ter a chance de me achegar até essa pessoa e falar do amor de Deus por ela. De falar que Jesus Cristo, Ele passa conosco nesse momento de aflição, Ele nunca nos abandona. Isso me doeu tanto. E Deus, no culto de ontem, hoje é uma segunda-feira, nem sei que dia que é, se é 24, por aí. No culto de ontem eu me dobrei meus joelhos diante do altar durante o louvor e orei. E eu senti assim, sabe, a dor de Deus pelas almas que estão sofrendo, que estão perecendo, jovens, sendo ceifados tão precocemente. Não cabe a nós julgar, queridos, se aquela pessoa vai para o inferno, vai para o céu. Você não é dono do céu, você não é dono do inferno. Você não é dono nem da sua própria salvação.
cabe a nós ajudar. Então, que Deus sopre esse testemunho meu aqui por muitos lugares. Eu quero ser alguém que eu possa ajudar a outra pessoa que está do outro lado, passando por coisas que eu passei, que de vez em quando ainda vivo. Quando eu vou fazer perícia, eu tenho crise de pânico, fobia, síndrome de jaleco branco, fobia social. Eu penso um monte de coisa, meu Deus, eu podia fazer isso na minha casa, eu podia fazer aquilo para vender. E eu penso, mas eu não consigo sair de casa. Eu não consigo sair para vender, não consigo sair batendo de porta em porta para vender. Então eu sei fazer, mas não consigo sair, gente. E isso não é falta de fé, porque eu clamo a Deus, clamo ao Senhor. Durante o louvor, porque o louvor é a parte mais alta dos sons, dos instrumentos, só Deus e eu sabemos ali, o nosso diálogo. Teve um dia que eu gritei para Deus, Deus, eu quero ser feliz, eu não aguento mais sofrer. Então, amados, me dói muito saber que uma pessoa estava sofrendo como eu sofri. E eu tô falando de mim, não tô falando que você tem que fazer, eu tô falando de mim. Por que, Deus, que eu não fiquei sabendo dessa pessoa? Por que que eu não conhecia essa pessoa? Alguém podia ter me falado sobre ela? Não sou Mulher Maravilha, eu não vou salvar aquela alma, mas eu posso ser um instrumento, eu posso falar com ela do sofrimento que eu vivi. Eu não posso falar para um drogado, olha, eu sei como é viver, vencer um vício, porque eu nunca me viciei em nada. Mas uma pessoa que está com sua alma cativa, doente, eu posso falar sim, porque eu vivi muitos anos e até hoje passo por momentos difíceis. Eu quero aqui deixar meu alerta, queridos. Se você percebeu que a pessoa está mudando seu diálogo, está postando coisas nas redes sociais diferentes, mensagens depressivas, mensagens dando indício de que elas estão querendo tirar sua própria vida, mensagens negativas, mensagens que estão demonstrando o que ela está sentindo. Assim como você, às vezes tem a pessoa que toma raiva do outro, vai lá na rede social e desconta aquilo tudo, a gente dá indícios de que a gente não está bem. A gente dá indícios que a gente quer morrer. A gente dá indícios de que a gente está se sentindo sozinho. Então, amados, você que me conhece, olha, o que eu tenho para dar é só o que Jesus me ensinou na palavra dele. É uma oração, é uma intercessão. Chame, pode me chamar, eu, meu esposo, minha filha, meu genro, nós nos colocamos à disposição. Pode nos chamar para a gente estar orando, intercedendo. Já começamos hoje uma campanha no altar da igreja, pelas famílias, pelas almas. Porque eu me sentia assim tão impotente. Eu falei, meu pai, como que eu não fiquei sabendo da vida desse jovem? Como que esse menino gritava, Deus, Deus, eu não aguento mais, me socorre. E ninguém teve ali, né? Ninguém ia acreditar, imaginar o que ele viria fazer, mas presta atenção, gente, nos sinais. Presta atenção no grito de socorro, que é uma pessoa para gritar, para todo mundo ouvir, Deus me ajuda, ela está totalmente desesperada, ela está totalmente agoniada. Faça alguma coisa, chame alguém, chama a polícia, leva no médico, chama o vizinho, chama alguém que é de alguma igreja, tome uma atitude para ajudar aquela alma que está sofrendo. E aí nós estamos aqui à disposição, a igreja Avivamento, eu, pastora Hélio, pastor Jefferson, a Nina, mas o lindo, que estão praticamente pastores, que têm uma vida no altar do Senhor, que vivem retamente, com outras pessoas que nós temos também, pessoas de confiança, pessoas de oração, pessoas que meditam na palavra do Senhor. Nós estamos aqui para ser uma rede de apoio. Eu tenho um sonho em fazer aqui uma rede de apoio
principalmente para as mulheres aqui no nosso bairro, né, que é a Vila Esperança, um bairro de pessoas de classe mais baixa, que eu também sou, eu não sou rica não, gente. Sou rica das graças do Senhor e eu vivo na dependência de Deus. O que vai ter na minha mesa para eu comer hoje é Deus que prepara. Então, nós não estamos aqui para acumular riqueza nessa terra, não. Porque isso tudo aqui perece, fica. Ter as coisas é bênção de Deus, mas se você tiver arroz com feijão, dá glória a Deus, porque tem gente que não vai ter nada hoje para comer. Tem mãe que está agora chorando porque não vai ter nada para dar para os seus filhos comerem. Então você que tem, você é rico. Você é rico, rico das bênçãos de Deus, porque não tem te faltado nada, nem roupa, nem sapato, nem comida, nem um teto sobre a sua cabeça. Para de murmurar. Comece a olhar para o seu próximo, para o seu redor, ver o que está acontecendo. Chame ajuda se você desconfiar de alguma coisa. Se você vê que uma mulher está sendo agredida, que ela está apanhando, que ela está sendo cativa dentro da sua casa, que aquelas crianças estão sendo maltratadas, que elas não têm o que comer, o que vestir, peça ajuda, gente. Peça ajuda para essa pessoa, não custa nada. Se você não puder ajudar, chama alguém que talvez possa. Vamos formar uma rede de apoio para essas pessoas, porque eu sinto o peso da morte. Por exemplo, desse rapaz que eu nem conheço, porque eu fico me questionando, meu Deus, por que eu não tive a chance de conhecer, de ir lá falar para ele que eu também vivo até hoje esses momentos difíceis, que há esperança para o ferido, que há esperança para aquele que está desesperado, falar do amor de Cristo, porque é isso que nós temos. Não temos ouro, não temos prata, como Pedro disse, mas o que nós temos, isso nós daremos, que é a oração, que é a intercessão, que é o auxílio. Um depressivo precisa muito, é disso aqui, ó. Ouvidos para ser ouvido, uma mente que o compreenda, um coração que o ame e menos língua para falar dela. Amém? Então, compartilha esse vídeo com as pessoas. De repente, você vai compartilhar com alguém que está ali na hora de dar fim à sua vida e ela vai ouvir esse testemunho e vai mudar de opinião, mudar de ideia, vai conseguir vencer. Eu mudei muito, tenho mudado para melhor, para a glória do Senhor. Preciso muito ainda ser mudada. Sei que tem coisas em mim que não mudarão, como ser a minha característica, a minha qualidade é o meu defeito também. Ser muito franca, ser muito verdadeira. Então é minha qualidade e é o meu defeito, eu sei disso. E vamos, queridos, pensar no próximo, porque os dias são maus e Deus tem remido o tempo, porque senão nenhum de nós seríamos salvos. A salvação vem de Deus, vem de Jesus Cristo, vem do Espírito Santo de Deus, e a vinda de Jesus não tardará. Não tardará. Esse vídeo ficou longo, mas para quem tem sede de conhecer, para quem está sofrendo, para quem está precisando de um auxílio, isso aqui é breve, é muito pequeno para aquele que está precisando. Porque aquele que está precisando precisa do nosso tempo, do nosso auxílio, do nosso colo, do nosso afago. Amém? Então, queridos, compartilhe. Vai também nas redes sociais. Fala do amor de Jesus. Olha, vou deixar aqui o nosso telefone, meu e do pastor Jefferson. É o mesmo telefone para contato, para trabalho. Até
Se alguém tiver um telefonezinho mais antigo que não usa e quiser doar pra gente, vai ser bênção pra gente deixar só por conta disso. Só por conta um telefone exclusivo da obra do Senhor, que agora nós não podemos comprar, mas se a gente puder comprar na hora que Deus prover, é isso mesmo, Deus proverá. Se Deus tiver alguém para dar, Deus vai mandar a pessoa dar. Então tá nas mãos do Senhor. O nosso telefone é 33 991 53 37 55. Você consegue falar comigo, pastora Ellen, ou com o pastor Jefferson. Amém? Que o Senhor te use como canal nessa terra de socorro para aqueles que estão sofrendo, que estão necessitados, tá? Seja misericordioso, se coloque no lugar do seu próximo, julgue menos, não julgue nunca. E lembre-se, você não é dono do céu para falar que aquela pessoa não vai para o céu, você não é dono do inferno para falar que aquela pessoa vai para o inferno. Nós não somos donos nem da nossa própria vida. Você sabe o momento que o seu fôlego de vida vai expirar? Não, não sabe. Então só Deus tem o domínio de todas as coisas. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Amém? Então o nosso ministério se chama Igreja Avivamento Mundial, é um ministério próprio e fica situado aqui em Raul Soares, na Vila Esperança, é bem facinho de achar. Passando na avenida principal que cruza a beira-linha, vindo da Tarza, do centro da Tarza, passa dentro da vila, indo para a Vila Barbosa, a igreja fica bem visívelzinha assim, em uma das entradinhas, tá? Se precisar da gente, não hesite, seja para o que for. É vício, bebida, droga, a pessoa está sofrendo manifestações espirituais, sendo oprimida, seja o que for. O que nós temos para dar é isso. É a nossa oração, a nossa intercessão, um pouco do nosso tempo para essa pessoa. Amém? Seja luz nessa terra, evolua espiritualmente, tenha compaixão do seu próximo, ame. Cuide das crianças, dos idosos, cuide dos animais, seja uma pessoa boa, positiva, seja uma pessoa grata. Grata a tudo que o Senhor tem feito por nós, a tudo que as pessoas têm feito por nós. Amém? Que o Senhor dê em dobro tudo que nós temos recebido nessa vida. Seja em tempo, em trabalho, em oferta, seja no que for, em orações, que é o principal, em reza, não importa se é católico, reza sim por mim e pela minha família. Peça aí ao nosso Papai do Céu que abençoe a minha casa, que nos livre, amém? Eu não importo, eu não estou presa nessas besteiras de religiosidade, não. Nós queremos ir para o mesmo céu. Então, que nós possamos ajudar uns aos outros através do amor de Cristo. Um beijo no seu coração. Eu oro por vocês e vocês orem por mim, porque juntos nós somos mais fortes. Vai aí no canal A Luz da Palavra, vai no meu Face, no Instagram, tem sempre lá uma mensagem de inspiração e de força para você. Amém? Compartilhe com as pessoas que você ama e crie coragem. Faça você também, seja aí alguém que, se for como eu, que tenho dificuldade de sair da minha casa, hoje eu não quero mais me jogar da janela, mas não consigo sair tão facilmente. Aqui nas redes sociais eu consigo chegar a pessoas que eu nem conheço pessoalmente e ir levando o amor de Deus, que é o importante. Amém? Um beijo, que Jesus te abençoe.